Despediram-no às 9 da manhã de uma terça-feira, sem cerimônia, sem testemunhas dignas de serem lembradas. Apenas uma sala de conferências no quarto andar com uma porta de vidro fosco e uma mulher de blazer cinzento que não levantou os olhos do seu tablet quando disse o nome dele, Daniel Hayes, técnico de manutenção noturno, categoria de desempenho, abaixo do padrão. Ele assinou o formulário de rescisão com uma caneta quase sem tinta. Pressionou com força suficiente para deixar uma impressão na página de baixo. Depois pegou na sua mochila de lona, aquela com a alça desfiada onde a filha um dia desenhara um pequeno sol amarelo com uma caneta de feltro, e levantou-se. Antes de ir, disse ele. A sua voz era calma, não zangada nem magoada, apenas precisa, como uma pessoa fala quando já calculou todas as variáveis e aceitou todos os resultados. Não executem a atualização do sistema esta noite. A mulher atrás da secretária, Vitória Gouveia, CEO, há 3 meses no cargo, finalmente levantou os olhos. Com licença, a atualização agendada. 1.700 horas. Não a executem. Ela estudou-o por um momento. Um homem na casa dos 30, de aparência discreta, um pouco cansado à volta dos olhos. O tipo de homem que se mistura num edifício da mesma forma que um painel elétrico, funcional. Esquecível. Senhor Hayes, disse ela. O senhor já não trabalha aqui. Ele assentiu uma vez. Pegou na caneta, colocou-a na secretária, paralela à borda, perfeitamente paralela. Ela notaria mais tarde, embora não soubesse dizer por quê. Depois saiu. As câmaras do corredor seguiram-no até ao elevador. As câmaras do elevador seguiram-no até ao átrio. As câmaras do átrio seguiram-no pelas portas da frente até a pálida luz de novembro. Às 2h17 da manhã seguinte, é maior que todas as portas da instalação se abriram de uma vez. O complexo meridiano ficava a 35 quilômetros da cidade, no fim de uma estrada de 2 faixas que não aparecia na maioria das aplicações de navegação. Não era secreto no sentido dramático, sem vedações com arame farpado, sem guardas com auriculares em posição de sentido. Era secreto da forma como as coisas burocráticas são secretas. Pela obscuridade, pela papelada, pela simples ausência de qualquer razão para uma pessoa comum ir procurá-lo. O parque de estacionamento tinha 43 veículos num dia movimentado. A sala de descanso cheirava a café queimado e pipocas de micro-ondas velhas. A sala mais classificada da instalação tinha um dispensador de desinfetante para as mãos montado ao lado da porta que estava sempre vazio. Lá dentro, o trabalho não era comum. Meridiano operava um sistema de IA adjacente à defesa chamado Arbor Operações de Recursos Autônomos Baseadas. Tempo de execução projetado para gerir infraestruturas de dados classificadas para 3 agências federais simultaneamente. Tinha sido construído ao longo de 7 anos, atualizado trimestralmente e supervisionado por uma equipa de 26 engenheiros, 2 diretores de segurança e uma CEO muito nova que tinha sido contratada especificamente para cortar custos e modernizar a estrutura de pessoal. Daniel Hayes não era engenheiro. O seu crachá dizia técnico de manutenção, turno da noite. Ele ganhava 41 mil euros por ano. Trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã, percorrendo os corredores da ala de servidores, verificando medidores de temperatura, substituindo unidades de refrigeração avariadas, registrando anomalias num caderno verde em espiral que comprava em pacotes de 3 no caixote dos descontos da papelaria. Ele era, por todas as medidas oficiais, discreto. Os outros técnicos do turno do dia não sabiam o seu apelido nos primeiros 4 meses em que trabalhou lá. O diretor de segurança, um ex-oficial do exército chamado Marcos Silveira, tinha aprovado a autorização de Daniel sem ler para além da primeira página do seu processo. A equipa de engenharia referia-se a ele, quando se referiam a ele como o tipo da noite. O que notavam quando notavam alguma coisa era que ele dormia na sala dos servidores. Nem sempre, nem obviamente, mas por vezes, nos longos e silenciosos períodos entre as 2:00 e as 4:00 da manhã, quando os corredores estavam vazios e o único som
era o ruído branco sustentado dos ventiladores de refrigeração. Uma câmara no corredor leste apanhava-o numa cadeira ao lado do rack de servidores 7, cabeça inclinada para trás, olhos fechados. Parecia negligência. Parecia um homem que não se importava o suficiente para ficar acordado, mas ninguém olhou de perto o suficiente para ver o caderno aberto no seu colo. Ninguém olhou para as entradas pequenas, densas, escritas a lápis mecânico que datavam do dia em que ele começou. Ele não reportava essas correções. Não as inseria na base de dados de manutenção informatizada que a equipa de engenharia usava para monitorizar a saúde da instalação. Ele consertava as coisas à mão, em silêncio, da forma como uma pessoa mantém algo que construiu e compreende de uma forma que transcende a documentação. A sua filha chamava-se Lírio. Ela tinha 8 anos. Ela tinha uma doença cardíaca, um defeito congênito que tinha sido reparado cirurgicamente quando ela tinha 4 anos, mas que exigia monitorização contínua, medicação e consultas trimestrais de cardiologia no hospital pediátrico. Só a medicação custava mais do que a conta mensal de supermercado de Daniel. As consultas exigiam que ele faltasse, andesando acusante, pediam, endicumentava, semana, ao que ninguém nunca autorizava, mas ninguém nunca questionava, porque ninguém estava a prestar atenção suficiente. Ele guardava uma fotografia dela no bolso frontal da sua mochila, não exposta, apenas carregada, como algumas pessoas carregam uma moeda ou uma pedra, algo para pressionar o polegar no escuro. Ele trabalhava no Meridiano há 3 anos e 4 meses, nunca se atrasou uma única vez. Vitória Gouveia tinha chegado ao Meridiano com um mandato. A administração queria eficiência. A administração queria modernização. A administração, mais especificamente, queria uma auditoria de pessoal que identificasse redundâncias e as eliminasse de forma limpa antes que o novo ano fiscal criasse quaisquer óticas embaraçosas em torno da redução de pessoal. Vitória já tinha feito isso antes numa empresa de logística em Lisboa, numa empresa de biotecnologia em Coimbra. Ela era muito boa nisso. Não sentia prazer nisso exatamente, mas também não sentia culpa, o que ela tinha vindo a entender ser uma espécie de dom profissional. Ela tinha passado as suas primeiras 6 semanas no Meridiano a rever processos de pessoal, métricas de produtividade e relatórios de desempenho por turno. Tinha construído uma folha de cálculo codificada por cores. Tinha identificado 11 posições que podiam ser reestruturadas, consolidadas ou eliminadas completamente. Daniel Reis estava na coluna vermelha. A documentação de apoio era direta. Ele tinha sido formalmente notado a dormir durante o turno 2 vezes no último ano, ambas as vezes por engenheiros do turno do dia que tinham chegado mais cedo e o tinham encontrado na sala dos servidores. Não tinha registrado uma única entrada na base de dados de manutenção informatizada em 3 anos. As suas certificações técnicas estavam atualizadas, mas as suas avaliações de desempenho eram escassas. 2 supervisores tinham simplesmente escrito adequado e avançado, o que na linguagem dos RH institucionais significava nunca pensamos nele tempo suficiente para dizer algo específico. Na segunda-feira, antes de ser demitido, Vitória tinha convocado uma reunião de revisão de pessoal com os 2 chefes de departamento e Marco Silveira. Ela tinha apresentado a folha de cálculo, ela tinha apresentado o seu caso com a particular economia de linguagem que advém de ter feito o mesmo caso muitas vezes antes. Ele não está a desempenhar a contento, disse ela. A função exige documentação ativa e envolvimento com o sistema. Ele não fez nenhuma das 2 coisas. Marco Silveira tinha começado a dizer algo. Ele tinha parado, franzido ligeiramente a testa, e depois disse apenas: ele é fiável. Fiável não é uma métrica, disse Vitória. Ela assinou a papelada da rescisão naquela tarde. A reunião com Daniel na manhã seguinte durou 9 minutos. Ele não discutiu. Ele não explicou. Ela esperava uma coisa ou outra. A maioria das pessoas fazia uma coisa ou outra. Em vez disso, ele tinha dito a sua coisa estranha sobre o horário da atualização, e depois saiu com a compostura de um homem que já tinha processado a sua dor sobre isso em outro lugar, em alguma hora anterior, antes que ela o chamasse para a sala. Ela passou o resto da manhã em reuniões de orçamento.
À tarde, já tinha esquecido a textura específica do seu rosto. À meia-noite, não conseguiria parar de o ver. A atualização do Arbor era significativa. Estava em preparação há 6 semanas, um pacote abrangente para a estrutura de controlo de acesso do sistema, concebido para alinhá-lo com um novo protocolo de segurança federal. A equipa de engenharia tinha estado a trabalhar nela em segmentos, testando cada componente isoladamente. Confiantes na metodologia, o engenheiro-chefe era um homem chamado Cristóvão Almeida, 31 anos, formado pela Universidade de Coimbra. O tipo de pessoa que expressava confiança técnica não através da arrogância, mas através de uma calma e absoluta certeza na sua própria preparação. Ele tinha revisto o pacote de atualização 4 vezes. Tinha-o executado num ambiente de simulação 2 vezes. Não tinha lido o caderno de Daniel Reis. Ele não sabia que o caderno existia às 10:06:50, 6 horas antes da atualização programada. Uma engenheira júnior chamada Sofia Ribeiro tinha assinalado algo pequeno, uma discrepância num dos arquivos de registro antigos, uma anomalia de formatação que não correspondia à saída padrão do sistema de registro do Arbor. Ela tinha enviado uma mensagem para Cristóvão. Ele tinha olhado, notado que era uma irregularidade cosmética numa categoria de registro não crítica, e disse-lhe para não se preocupar. Às 17, Sofia tinha passado pela sala de servidores e parado por um momento no corredor. Ela não sabia dizer o que a tinha parado, apenas que a sala parecia diferente sem Daniel. Ela nunca tinha pensado muito em Daniel, mas a ausência ela estava a descobrir, tem a sua própria textura. Ela voltou para a sua secretária. Ela não assinalou a anomalia novamente. Às 17, o turno da noite começou sem Daniel Reis. O seu substituto era um contratado de uma agência de trabalho temporário, um homem chamado Tiago Simões, 26 anos, experiente em ambientes de centros de dados padrão, não familiarizado com a arquitetura específica do meridiano. Ele tinha sido informado por 40 minutos naquela tarde. Ele tinha assentido em todos os momentos certos. Às 21, Cristóvão Almeida iniciou a atualização do Arbor. Os primeiros 20 minutos foram de livro. O sistema reconheceu o pacote. Começou a validar os hashes dos componentes. Iniciou o processo de instalação sequencial. As luzes de estado no painel de monitorização mantiveram-se verdes. Cristóvão observava da sala de operações, café na mão, com a satisfação particular de um homem a ver algo que construiu fazer exatamente o que ele lhe mandou. Às 21:22, uma única luz mudou de verde para âmbar. Cristóvão pousou o café. O âmbar tornou-se vermelho às 21:31. Às 21:45, 3 das 5 estações de monitorização na sala de operações tinham ficado com ecrãs pretos. Não caíram. Essa era a parte estranha. Não eram mensagens de erro nem códigos de falha, apenas preto, da mesma forma que um ecrã fica preto quando está à espera de uma entrada que não chegou. Às 22:14, a Arbor ativou o que a sua própria documentação descrevia como um protocolo de isolamento protetor, uma subrotina que, em teoria, foi projetada para isolar setores comprometidos durante uma atualização que correu mal. Na prática, o que fez foi trancar todas as portas da instalação simultaneamente. Não as portas exteriores, que funcionavam num sistema separado. As portas internas, a sala de servidores, a sala de operações, o corredor entre elas. Cristóvão Almeida viu-se incapaz de sair da sala de operações. Ele tentou o seu cartão de acesso no painel ao lado da porta. O painel reconheceu o cartão, a luz piscou verde e depois não fez nada. Ele tentou novamente. O mesmo resultado. Através do painel de vidro da porta podia ver o corredor. O corredor estava vazio. As luzes fluorescentes tinham diminuído para cerca de 40% do normal, o que a subrotina de gestão de energia da Arbor aparentemente considerava apropriado para um evento de isolamento. A luz ambiente era azul acinzentada e plana, a cor de algo pouco antes do amanhecer. Ele ligou para Marcos Silveira. Marcos Silveira ligou para Vitória Gouveia. Vitória chegou à instalação às 23:48. Ela tinha se vestido no escuro,
o que explicava o blazer sobre uma camisola sem cor, uma combinação que ela não teria escolhido deliberadamente. Ela caminhou pela instalação, as portas interiores, ela notou, tinham destrancado novamente em algum momento entre as 22h14 e a sua chegada, e entrou na sala de operações, onde Cristóvão Almeida estava de pé em frente a um painel de monitorização que exibia 3 palavras em texto âmbar claro, camada manual ativa. O que é que isso significa? Ela disse. Cristóvão olhou para ela com a expressão de um homem que já estava acordado há demasiado tempo. Não sei, disse ele. Não está em nenhuma da nossa documentação. Ela olhou para o ecrã por um longo momento. O que aconteceu às 22h14? O sistema bloqueou. Todas as portas internas, mas agora estão abertas. Abriram-as, ele verificou o seu registro. 217. Nenhum comando tinha sido emitido. Nenhuma anulação tinha sido introduzida. Ninguém tinha tocado num painel ou teclado ou em qualquer interface de acesso no edifício às 2h17 da manhã. Todas as portas do complexo meridiano tinham simplesmente aberto. Como se uma decisão tivesse sido tomada e executada por algo que não podiam ver. Execute um rastreamento de registro, disse Vitória. Descubra o que emitiu esse comando. O rastreamento demorou 18 minutos. Quando terminou, Cristóvão leu o resultado e depois leu-o novamente, mais devagar. Não há nenhum comando no registro, disse ele. As portas abriram, mas a Arbor não tem registro de as ter aberto. Vitória sentou-se na cadeira mais próxima. O painel de monitorização zumbiu. As ventoinhas nos racks de servidores, audíveis através da parede, funcionavam a uma frequência pouco abaixo do limiar do incômodo consciente. Ela pensou num homem com uma mochila desgastada e uma caneta pressionada com demasiada força contra o papel. Não executem a atualização esta noite. Por volta da 1 da manhã, a equipa de engenharia tinha desistido de tentar restaurar as operações normais por meios convencionais e mudou para a perícia. O que eles encontraram nas 2 horas seguintes foi isto. Por baixo do framework operacional padrão da Arbor, por baixo de cada camada de código que Cristóvão Almeida e a sua equipa tinham escrito, testado, documentado e submetido para revisão federal, havia outra camada, não escondida no sentido dramático, nem encriptada ou ofuscada, apenas construída de forma diferente numa sintaxe que precedia a arquitetura do sistema atual em vários anos. Num estilo que pertencia a uma escola de engenharia mais antiga, manual, analógica na sua lógica, dependente não de verificações automáticas, mas da atenção sustentada de um ser humano que estava presente e a observar. Não tinha nome em nenhuma da sua documentação. Aparecia nos registros apenas como um identificador de subrotina que ninguém tinha sequer pensado em rastrear, Guardião MHD. As iniciais, Sofia notou calmamente, eram MHD. Ela puxou o processo de pessoal de Daniel Reis. O seu nome completo estava listado na segunda linha, Marcos Daniel Reis. Ela pousou o processo na secretária e olhou para Cristóvão. Cristóvão olhou para o painel de monitorização. O painel de monitorização dizia: camada manual ativa. Em letras âmbar pálidas que não tinham mudado em 2 horas. Ele construiu isto, disse Cristóvão. Não uma pergunta. Ele construiu o sistema todo, disse Sofia. Ela encontrou num ficheiro enterrado no diretório de arquivo mais antigo da rede da instalação um documento de créditos de projeto de 7 anos antes de a instalação estar operacional, quando o Arbor ainda estava em desenvolvimento. O arquiteto-chefe na estrutura de controlo de acesso estava listado como M.D. Reis, engenheiro de sistemas principal. O documento estava assinado. A assinatura correspondia. Ele saiu, disse Marcos Silveira da porta. Ele tinha estado em silêncio nos últimos 20 minutos, a ler algo no seu telemóvel. A esposa dele morreu há 4 anos. Ele pediu uma transferência para manutenção noturna e uma despromoção. Tenho a papelada aqui. Ele levantou o telemóvel. Ele assinou um acordo de confidencialidade como parte da transferência. Ele concordou em não discutir o seu papel na construção original. A sala estava muito silenciosa. Por quê? Disse Vitória. Marcos olhou para ela firmemente. O arquivo diz: razões pessoais. Um engenheiro muito jovem chamado Samuel Costa,
que estava sentado no canto a executar registros de rastreio e não tinha dito nada durante a última hora, levantou os olhos do ecrã. A camada manual, disse ele. Acho que entendo o que faz. Todos olharam para ele. É uma proteção contra falhas, disse ele. Mas não o tipo que construímos. O nosso é automatizado. Se o sistema detectar um erro crítico, ele desliga e espera por um reinício manual. A camada dele faz algo diferente. Se o sistema entrar num estado onde a operação normal está comprometida e nenhum utilizador autorizado intervém dentro de uma janela específica, ele não bloqueia. Ele fez uma pausa. Ele abre, para evitar um impasse permanente. É uma válvula de alívio de pressão, manual, projetada para ser reiniciada por alguém que sabe que está lá. Ele olhou para o painel. Sem ele aqui para reiniciá-lo, disse ele. Ele apenas executa o seu próprio protocolo, abrindo e fechando, tentando manter as condições que ele o treinou para manter. Mas sem ele, Ele parou. Ele está à procura dele, disse Sofia. Ninguém contestou isto. Embora várias pessoas na sala tivessem achado a declaração embaraçosa de dizer a si mesmas, Vitória Gouveia levantou-se. Arranje-me a morada dele. Marcos conduziu. Vitória sentou-se no banco do passageiro e leu o ficheiro no seu telemóvel. Marcos Daniel Reis, nascido em Lisboa, Portugal. Idade, 34. Educação. Licenciatura em Engenharia Informática, Universidade de Coimbra. Mestrado em Arquitetura de Sistemas, Instituto Superior Técnico. Histórico de emprego, 7 anos. 7 anos numa empresa chamada Sistemas Teixeira, onde tinha trabalhado no projeto Arbor desde as suas primeiras etapas conceptuais. Ele tinha sido, por todos os relatos, excepcional, não da forma visível de orador de conferências, mas da forma como as pessoas que fazem o trabalho fundamental são excepcionais. Ele construiu os ossos das coisas. Ele tomou as decisões que ninguém nota quando funcionam e que tudo quebra quando não funcionam. O nome da sua esposa era Clara. Ela tinha morrido aos 31 anos de uma dissecção da aorta, um evento catastrófico, súbito, sem aviso. Ela estava sentada à mesa da cozinha a ajudar a filha com alguma coisa, Lírio, que tinha 4 anos na altura, e depois não estava. Daniel tinha tirado uma licença. Quando regressou ao trabalho, foi como técnico de manutenção, turno da noite, na instalação que operava o sistema que ele tinha construído. A papelada não explicava por quê. A papelada nunca explicava as coisas que importavam. Vitória pensou num homem sentado na sala dos servidores às 3 da manhã. A luz azul dos monitores, um caderno em espiral, uma postura de sono que não era sono. Ela pensou no caderno e perguntou-se o que havia nele, se eram notas ou cálculos, ou algo mais parecido com uma conversa, com um sistema que só ele compreendia totalmente. Ela pensou no que Samuel Costa tinha dito. Está à procura dele. O carro saiu da autoestrada para uma rua secundária, depois para uma rua mais pequena, depois para um bairro de pequenas casas com pequenos quintais, o tipo de bairro onde os postes de luz são espaçados demais e os passeios se levantam das raízes das árvores que ninguém se deu ao trabalho de consertar. As casas eram arrumadas, na maioria, econômicas, o tipo de bairro onde as pessoas trabalhavam duro e dormiam quando podiam. Marcos estacionou em frente a uma casa com uma porta azul. A luz da varanda estava acesa. Vitória tocou a campainha. Ela ouviu, de dentro da casa, um pequeno som que não conseguiu identificar imediatamente. Um clique mecânico, rítmico, como uma bomba ou um motor. Depois passos, leves, e então a porta abriu. Uma menina estava na porta. 8 anos, cabelo escuro, vestindo pijamas com pequenos planetas. Ela olhou para Vitória com a avaliação desanuviada de uma criança que ainda não aprendeu a ser estratégica sobre as primeiras impressões. Olá, disse a menina. Olá, disse Vitória. Então porque ela descobriu, inesperadamente, que não sabia como continuar. O seu pai está em casa? Ele está na cozinha. A menina olhou para trás, depois de volta para Vitória. Ele conserta a minha máquina à noite, às vezes, quando faz o som errado. Ela disse isso no mesmo tom que ela poderia relatar o tempo, informativa, sem drama. Lírio. A voz de Daniel veio de algum lugar mais fundo na casa.
Não um aviso exatamente. Apenas o nome dela, colocado no ar entre eles. É uma senhora. Lírio chamou de volta. E um homem. Passos num chão de madeira. Então Daniel apareceu atrás da filha. Ainda a usar as mesmas roupas daquela manhã. Vitória percebeu. Ou umas muito semelhantes. Ele olhou para ela com aqueles olhos que tinham feito demais por tempo demais. E eram muito bons em não o demonstrar. Senhor Reis, disse ela. Ele olhou para ela por um momento. Depois olhou para Marcos, que estava atrás dela no passeio da frente. Marcos tinha as mãos nos bolsos e estava a estudar a rua. Entrem, disse Daniel. A casa era pequena e muito organizada. Esta foi a primeira coisa que Vitória notou. A intencionalidade do espaço, a forma como cada objeto tinha recebido um lugar específico e estava nele. Os sapatos de Lírio estavam emparelhados junto à porta. O correio no balcão estava separado e empilhado. Na mesa da cozinha, ao lado de um copo de água e um pedaço de torrada a meio, estava o caderno verde em espiral. Um novo, ela viu pela rigidez da lombada. No canto da cozinha, numa mesa baixa, estava um aparelho médico do tamanho de uma caixa de sapatos. Estava ligado por um tubo a um pequeno e cuidado aparelho que estava na mesa de cabeceira de Lírio, visível através de uma porta aberta. O aparelho estava a funcionar. Esse era o som de clique. Uma pequena bomba, constante, persistente, a fazer o seu trabalho. Daniel estava de pé na bancada da cozinha. Ele não lhes tinha oferecido café ou cadeiras, não por indelicadeza, mas por uma espécie de neutralidade pragmática. Ele estava à espera. O sistema, Vitória começou. Eu sei, disse ele. Ela parou. As portas abriram às 2h17, disse ele. Esse é o primeiro ciclo. Vai passar por 3 ciclos, antes que o isolamento protetor se degrade completamente. Depois disso, o núcleo do Arbor começará a ler a atualização como dados válidos e começará a integrar, lá. Alguma parte da atualização está bem. Ele fez uma pausa. Alguma parte não está. Como sabe que horas são? Disse Marcos. Daniel olhou para ele. Porque eu o construí. Sei quanto tempo o ciclo leva. Ele pegou no caderno verde. Não estava a olhá-lo, apenas a pegá-lo. Como se pega em algo familiar. Quanto se degradou? Não sabemos exatamente. O painel de monitorização diz: camada manual ativa. Ele disse isso da mesma forma que o painel o exibia, de forma plana e informativa. Isso significa que o aperto de mão principal falhou, mas a contenção secundária está a aguentar. Tem aproximadamente, ele olhou para o relógio no micro-ondas, 4h40 antes que a integração comece. Vitória olhou para ele. Vem conosco, disse ela. Não era uma abertura de negociação. Não era uma viragem retórica. Ela ouviu, com alguma surpresa, que era simplesmente uma pergunta, o tipo de pergunta que se faz quando não se sabe a resposta e se precisa dela. Daniel ficou em silêncio por um momento. Do outro lado da porta aberta, Lírio tinha voltado para a cama e estava a ler algo, ou a fingir, da forma como as crianças fingem estar ocupadas quando na verdade estão a ouvir. O que aconteceu com o pacote de atualização? Disse Daniel. Está parcialmente integrado. Não conseguimos saber quais os segmentos que instalaram corretamente. A revisão do controle de acesso, foi aí que vimos a primeira falha. Ele assentiu. Isso não era surpresa. A sequência de validação de entrada no novo framework de controle de acesso tem uma colisão com o protocolo de autenticação legado que eu construí no 2º ano. Não está documentado. Encontrei-o em testes e corrigi-o manualmente. A correção está na camada manual, não na base de código principal. Ele olhou para ela firmemente. Ninguém na sua equipa teria sabido procurar por isso. Cristóvão fez simulações. Simulações contra a arquitetura documentada, disse Daniel. Não de forma maliciosa. Apenas precisa. Não contra todo o sistema. A bomba no canto ligava e desligava. Lírio virou uma página. Eu volto, disse Daniel. Ele pousou o caderno. Mas preciso estar em casa até às 7. Ela tem escola. Claro, disse Vitória. Ele olhou para ela por mais um momento, não para avaliar a sua sinceridade,
Ela pensou, mas porque ele era o tipo de pessoa que olhava para as coisas o tempo suficiente para as ver claramente antes de se afastar. Vou buscar a minha mochila, disse ele. Chegaram à instalação às 3h41 da manhã. O parque de estacionamento estava cheio, o que nunca tinha acontecido a esta hora. Todos os engenheiros que Cristóvão Almeida tinha conseguido contactar estavam lá. 3 pessoas que Vitória não reconheceu estavam junto às portas de entrada, e demorou um momento a perceber que eram das agências clientes, os 3 organismos federais cujos dados o Arbor gerenciava, e que alguém, provavelmente Marcos, os tinha notificado. Daniel atravessou o átrio sem olhar para nada disso. Na sala de operações, Cristóvão Almeida estava em frente ao painel de monitorização com a expressão de um homem que estava acordado há 19 horas e começava a ter dificuldades em escondê-lo. Ele olhou para Daniel quando este entrou. Algo complicado atravessou o seu rosto, não ressentimento exatamente, mas como o reconhecimento que chega quando se percebe que o mapa que se tem usado não é do território em que se está. O terceiro ciclo começou às 3h32, disse Cristóvão. Estamos a seguir a degradação nos setores 4 e 7. Esses são os setores de validação de entrada, disse Daniel. Ele olhou para o painel. Mostrem-me o registro completo. Cristóvão mostrou-lhe o registro completo. Daniel leu em silêncio durante 4 minutos. Não a folhear, mas a ler, da forma como alguém lê algo que escreveu há muito tempo e está a redescobrir o que queria dizer. Depois sentou-se no terminal no centro da sala, não o terminal de Cristóvão, mas o do fundo, o mais antigo. Aquele que ninguém da equipa atual alguma vez usara porque precedia a interface do sistema atual. Ainda tinha um teclado mecânico, do bom, do tipo que clicava satisfatoriamente a cada tecla, do tipo que tinha sido considerado obsoleto durante anos e que só tinha sido mantido porque ninguém se tinha dado ao trabalho de o substituir. Ele abriu uma janela de terminal que o resto deles nunca tinha visto antes. O que é isso? Perguntou Samuel Costa do outro lado da sala. Interface direta para a camada manual, disse Daniel. Ele não levantou os olhos. Os seus dedos já estavam a mover-se. Sofia aproximou-se, atraída pela sintaxe que aparecia no ecrã. Uma linguagem que ela reconhecia em parte, um dialeto mais antigo do código base do sistema modificado de formas que pareciam quase um sotaque pessoal. A principal questão, Daniel disse, falando em voz alta sem se dirigir a ninguém em particular, falando da forma como uma pessoa por vezes fala quando pensa como uma forma de processamento externo, é que a revisão de controlo de acesso da atualização está a tentar sobrescrever o patch de colisão. Ela vê o patch como uma anomalia e está a marcá-lo para remoção. Uma vez removido o patch, o protocolo de autenticação legado e o novo framework tentarão ser executados simultaneamente. Ele fez uma pausa. Eles não podem. Um deles vai falhar. Qual deles? Disse Cristóvão. O protocolo legado. Ele vai crashar a camada de autenticação completamente. Ninguém conseguirá aceder a nada. Qualquer porta que estava no estado trancado permanecerá trancada. Qualquer porta que estava no estado aberto. Ele parou. Não terminou a frase. As implicações espalharam-se pela sala sem serem ditas. Uma instalação de defesa. Portas que não podiam ser seguras. Dados que não podiam ser acedidos. As consequências em cascata de ambos. Os dedos de Daniel moviam-se sobre o teclado mecânico. O som de cada tecla era muito limpo na sala silenciosa. Um ritmo preciso, sem pressa, como uma pessoa que não está a digitar rápido porque não está a adivinhar. Não está a tentar opções. Eles sabem para onde estão a ir. Ele inseriu uma sequência. Pausou, inseriu outra. O painel de monitorização piscou. Camada manual ativa. O texto ainda lá estava, mas ao lado, algo novo apareceu. Um campo de estado secundário, anteriormente vazio, que agora dizia handshake a inicializar. O que você fez? Perguntou Sofia. Eu disse-lhe que estou aqui, disse Daniel. Ele olhou para o painel. O painel, na sua forma plana e sem metáforas, considerou isto. Handshake confirmado. O texto âmbar no painel começou a percorrer uma série de atualizações de estado demasiado rápidas
para a maioria das pessoas na sala ler. Daniel observou-o sem aparente urgência. Ele esticou a mão novamente para o teclado mecânico, inseriu mais 3 linhas de código, deliberadamente, devagar, o tipo de velocidade que vem da precisão e não da hesitação, e recostou-se. O painel de monitorização limpou-se. Então, um a um, da esquerda para a direita no painel de estado, os indicadores começaram a voltar para o verde. Não todos de uma vez, não dramaticamente, um após o outro, ao ritmo de um sistema a restaurar-se através de um processo cuidadoso e confiável. Cada luz reconhecendo que a coisa que monitorizava estava estável, contida e compreendida. Às 4:02 da manhã, o ecrã principal exibia: núcleo do Arbor estável. Camada manual desativada. Integração da atualização suspensa. Aguardando revisão autorizada. A sala estava muito silenciosa. Cristóvão Almeida olhou para o painel por muito tempo. Depois olhou para Daniel. A integração da atualização está suspensa, disse ele. O que isso significa para o cronograma de patches? Significa que precisa corrigir a colisão antes de finalizar a atualização, disse Daniel. Ele já estava a escrever no caderno verde, não o de casa, um diferente. Um que ele tinha tirado do armário debaixo do terminal sem que ninguém notasse quando o abriu. Eu darei a documentação. Ele escreveu por vários minutos. Depois arrancou as páginas cuidadosamente ao longo da borda perfurada e estendeu-as a Cristóvão. Cristóvão as pegou. Ele olhou para a caligrafia a lápis mecânico, pequena e densa, tecnicamente precisa e legível de uma forma que parecia quase agressiva, dado o tempo que essas coisas tinham permanecido indocumentadas. Há quanto tempo sabia da colisão, disse Cristóvão. Desde o 2º ano, disse Daniel. Reportei ao engenheiro-chefe na altura, e ele disse que o registraria. Uma pausa. Acho que ele não o registrou. A sala absorveu isto. Lá fora, através de uma janela que dava para leste, o céu começava a mudar da forma como os céus mudam antes do amanhecer. Não mais claro, exatamente, mas diferente na sua escuridão, como se a escuridão estivesse a tornar-se menos comprometida consigo mesma. Preciso ir para casa, disse Daniel. Ele fechou o caderno, pegou na mochila, levantou-se. Ninguém se moveu para o impedir. Ninguém sabia bem o que dizer, o que era talvez apropriado, porque o que tinha acontecido nas últimas horas não era o tipo de coisa que se resolve de forma limpa na linguagem. Vitória Gouveia estava perto da porta. Não falava há 40 minutos. Tinha observado e tinha pensado em observar o que significava que durante 3 anos neste edifício, de alguma forma, tinha olhado diretamente para algo e não tinha visto nada. Senhor Reis, disse ela. Ele parou. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, desculpe. Saiu sem a qualidade treinada de um pedido de desculpas de executivo. Saiu pequeno e específico e real. Ele olhou para ela. Não friamente, não calorosamente, com a mesma precisão que aplicava a tudo, medindo, calculando, chegando a uma conclusão. Estarei disponível, disse ele, se precisar de mim. E então saiu para um corredor que estava trancado há 8 horas, por um átrio cheio de pessoas que agora prestavam a atenção mais próxima que alguma vez tinham prestado a uma pessoa que tinham passado anos sem notar, e pelas portas da frente para a manhã fria, que estava a virar muito lentamente para a luz. Vitória Gouveia não dormiu. Ela ficou sentada na sala de operações até que o sol nascesse completamente e o turno do dia começasse a chegar. Cada um deles entrando e encontrando o painel de monitorização verde e um silêncio na sala que parecia residual, como o silêncio depois de algo que não foi totalmente resolvido. Ela ligou para sua assistente às 8h15 e cancelou as suas reuniões do dia. Não remarcadas, canceladas. Ela pediu a Marco Silveira para puxar o processo de pessoal completo, não o que ela tinha revisto antes, a versão abreviada, a que mostrava métricas de desempenho e relatórios de turno, o processo completo, cada documento. Ela leu-o numa sala de conferências com uma chávena de café que ficou fria. Ela leu os créditos originais do projeto, o pedido de transferência, o acordo de confidencialidade.
Leu uma avaliação de desempenho de há 3 anos escrita por um supervisor que já não trabalhava na instalação, que dizia apenas: Reis é consistente e discreto. Não cria problemas. Ela pensou no que significava escrever isso sobre um homem que tinha sido durante 7 anos a razão pela qual o sistema funcionava e que depois tinha escolhido tornar-se invisível em vez de continuar num mundo que se tinha reconfigurado em torno de uma ausência que ele não conseguia preencher. Ela pensou em Lírio e o seu pijama de planetas parado à porta, a ouvir. Ela pensou no aparelho médico a clicar no canto da cozinha. Ela pensou no que Daniel tinha pedido quando ela empurrou o envelope pela mesa e lhe disse para ditar os seus termos. Ele tinha pensado por um momento. Não a tinha feito esperar muito. Preciso de horários flexíveis, disse ele. As consultas dela são às quintas-feiras de manhã. Preciso das quintas-feiras de manhã. Feito. E a cobertura de saúde precisa incluir especialistas cardíacos sem exigência de encaminhamento. Vou pedir ao jurídico para redigir. Ele tinha olhado para o envelope. Não o tinha tocado. É só isso? Ela tinha dito. Ele tinha assentido. Ela esperava mais. Ela esperava a negociação que alguém na sua posição, a única pessoa que compreendia totalmente um sistema classificado do qual 3 agências federais dependiam, poderia razoavelmente ter conduzido. Ela esperava que ele soubesse a sua alavancagem e a usasse, da forma como qualquer pessoa racional usaria a alavancagem. Mas ele não estava a pensar em alavancagem. Ela percebeu isso agora, sentada na sala de conferências com o café frio. Ele não estava a pensar no valor do sistema, nem no valor do seu conhecimento, nem no que ela lhe devia. Ele estava a pensar nas manhãs de quinta-feira e nos especialistas cardíacos e em chegar a casa até às 7 para a filha poder ir para a escola. Ela pousou o ficheiro. Ela pensou no que custa a uma pessoa construir algo, realmente construir, do zero, da forma como só alguém que compreende totalmente a teoria e a essência do material pode construir, e depois deixá-lo, não abandoná-lo, não ir embora, deixá-lo em silêncio e tornar-se a pessoa que o zela à distância, que o mantém vivo de formas que ninguém pode ver, porque há uma criança que precisa de ser mais zelada. Ela pensou numa caneta colocada paralela à borda da secretária. Ela pensou. Olhei para ele e não vi nada, e ele deixou-me. A consulta era às 10. Daniel levou Lírio ao hospital num carro que tinha 140 mil quilômetros e fazia um som quando se acelerava que o mecânico descrevera como não urgente, mas que valia a pena abordar. Lírio sentou-se no banco do passageiro com um livro da biblioteca aberto no colo, lendo com a intensidade focada que ela aplicava a tudo, uma qualidade tão especificamente da mãe que Daniel por vezes tinha que arranjar cuidadosamente o rosto quando a via. A suíte de cardiologia do hospital pediátrico ficava no 6º andar. A sala de espera tinha sido decorada por alguém que entendia que as crianças encontram conforto na previsibilidade. Os mesmos pôsteres, o mesmo aquário, o mesmo rolo de contas de madeira na mesma mesa baixa, sempre. Lírio foi diretamente para o rolo de contas e começou a trabalhar nele com eficiência profissional, movendo as contas pelas pistas curvas numa sequência específica que ela tinha desenvolvido ao longo de 4 anos de visitas. Daniel sentou-se na cadeira ao lado dela e verificou o seu telemóvel. Uma mensagem de Sofia Ribeiro. Sistema estável. A equipa de Cristóvão encontrou o patch de colisão. Eles estão a documentá-lo corretamente desta vez. Além disso, Samuel quer perguntar-lhe algo sobre a lógica do ciclo da camada guardião. Não é urgente, apenas quando tiver tempo. Ele respondeu. Quinta-feira à tarde. Depois guardou o telemóvel no bolso. Ele sentou-se com a filha e observou-a mover as contas pelas pistas. Amarelo, azul, vermelho, verde, amarelo novamente, na ordem particular que era só dela, que ela tinha desenvolvido ao longo de 4 anos sentada nesta sala de espera, enquanto o pai observava e o aquário borbulhava e a luz pela janela se movia lentamente pelo chão. Ele não estava a pensar no sistema. Não estava a pensar na Arbor ou na camada manual ativa, ou na forma como o painel de monitorização tinha aparecido às 4:02 da manhã, quando tudo voltou a ficar verde.
Ele estava a pensar que Lírio tinha crescido 5 centímetros desde a última consulta. Estava a pensar que os seus sapatos estavam a ficar apertados. Ele estava a pensar que precisava parar no supermercado a caminho de casa e que havia pão em casa, mas não o pão certo, o tipo com as sementes de que ela gostava, e ele deveria se lembrar de comprar esse tipo. Ele estava a ter pensamentos pequenos, pensamentos específicos, os pensamentos de uma pessoa que aprendeu através da perda, através da escolha, através da longa disciplina do luto, a estar muito precisamente onde está. O seu telemóvel vibrou mais uma vez. Uma nova mensagem de um número desconhecido que ele reconheceu depois de um momento como a linha principal de operações da instalação. Todos os sistemas estáveis. Obrigado. Ele olhou para a mensagem por um momento. Depois desligou o ecrã e guardou o telemóvel. À sua frente, Lírio moveu uma conta amarela por uma pista curva de um lado para o outro. E ela clicou suavemente no lugar. E ela moveu a próxima. E o aquário borbulhava. E Daniel Reis estava sentado numa cadeira numa sala de espera de hospital e não segurava nada, nem mantinha nada junto, nem observava nada à distância. Ele estava apenas lá. Isso era o suficiente.